então da nossa quarta aula das 7 cartas do Apocalipse. Só concluindo aí, estamos falando da igreja de Sardes. Nós temos ali a deusa Cibele, também foi identificada como Artemis, tá? Essa é a figura aí, tomou um morro no nariz, perdeu parte do nariz ali, né? Deve ter tomado uma pedrada. O templo de Artemis, né? O que sobrou, tá? E vamos lá. Sete espíritos que a gente já falou. E aqui agora, eu pulei, né? Aqui. Templo de Deus. Opa, Filadélfia. Então, carta à igreja de Filadélfia. Filadélfia é capítulo 3 de Apocalipse, a 6ª carta, dos versos 7 a 13. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, Filadélfia, Filéu, vem de amor, né? Amor fraterno. O nome Filadélfia significa amor fraternal. A cidade foi fundada em 138 a.C. por Átalo II, rei de Pérgamo, e também conhecido por Filadelfo. Filadélfia fica num vale aos pés de várias montanhas. A cidade foi devastada por um terremoto no ano 17 depois de Cristo, e por um tempo as pessoas viviam com medo de tremores, né? Medo de tremores. Situada na principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente, a cidade é chamada da Porta do Oriente. Átalo II criou a cidade para ser a embaixadora da cultura helênica, a missionária da filosofia grega. Mas Cristo diz que ele colocou uma porta aberta diante da igreja, não para proclamar a cultura grega, mas para pronunciar o Evangelho. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Atualmente, a gente observa aí, a antiga Filadélfia do Novo Testamento está ocupada hoje pelo vilarejo de Alazeir, tá? Então, hoje, atualmente, é essa região de Alazeir. Filadélfia é o amor dos irmãos, né? Amor dos irmãos, fundada aí, como foi lido, por Átalo II, ou Filadelfo, de Pérgamo. E ele escolheu o nome de Filadélfia por causa do seu irmão, porque Filadélfia quer dizer esse amor fraterno. É um gesto bonito, numa época onde as pessoas na realeza costumavam matar todos os irmãos para não ter ameaça do trono. Ele resolve demonstrar o amor pelo seu irmão. Filadélfia era uma igreja fiel, numa pequena cidade que tinha sido estabelecida no centro da cultura grega, e ela se tornou famosa pelos vinhedos. Ela era sujeita a frequentes terremotos, né? E aí a gente tem
Significado do nome. Vem do original grego philéu, o amor entre, ou o amor dos irmãos, amor fraternal. Então vem do catolicismo à reforma protestante de Sardes e da reforma protestante aos ramos do cristianismo. Uma porta aberta, então aqui significa restauração de missões. Tá? O que acontece aqui? Aqui na igreja de Sardes houve a restauração do ministério do mestre. O pastor sempre teve. Agora é o ministério evangelístico que está sendo restaurado. Então a igreja que visa missões e evangelismo, ela pode até ser pequena, mas Deus abre portas, né? Ela pode até não ter condições financeiras, mas vem a provisão. Tá? Então Filadélfia é comparada aos ramos do cristianismo, as ramificações. Filadélfia e Laodiceia representam o cristianismo dos últimos dias, do final dos tempos até a vinda de Jesus, né? A data, então, ela fica no período de 1750 até a tribulação. 1750 até a tribulação. A igreja do período é a igreja da porta aberta, é a igreja missionária. E toda igreja missionária, ela é abençoada, né? Qualificação do juiz: o santo e o verdadeiro. Verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre, ninguém fecha, e o que fecha, ninguém abre, né? Aí a gente observa justamente essa posição. Toda autoridade está nas mãos de Jesus. A porta aqui representa as nações, né? As nações. Por isso a chave de Davi serão abertas para a igreja missionária. Quando ele abre as portas, precisamos trabalhar. Quando ele fecha, precisamos esperar. Acima de tudo, devemos ser fiéis a ele para vermos as oportunidades e não os obstáculos. O fato de ter a porta aberta não significa que não tem obstáculos. Tem obstáculos, né? A gente vai ler daqui a pouco a palavra de Paulo, né? Uma grande porta se me abriu e há muitos adversários. Então, quando Jesus se apresenta como o santo e verdadeiro, ele está requerendo indiretamente: sede santos como eu sou santo. Nosso padrão e referencial de santidade não é homem algum, não é líder humano nenhum. Nosso padrão de santidade tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Santo e verdadeiro. Verdadeiro é o próprio Senhor Jesus Cristo que declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, isso é o que diz o que é santo e verdadeiro. Ter a chave, quem tem chave simboliza autoridade. Se você tem a chave do carro, significa que você tem autoridade sobre aquele carro, que o carro é teu. Se você tem a chave da casa, é porque você tem autoridade sobre aquela casa. Quem entra na casa sem ter a chave é ladrão, ou foi convidado por quem tem autoridade, por quem tem a chave. E aqui ele está colocando que ele tem a chave de Davi. Então, isso significa o quê? Que ele é o dono da igreja. É ele que tem a chave. Tudo está no controle de Deus. E por ser uma igreja missionária, Deus abre as portas de tudo. As portas das nações. Por isso que nesse período aqui da igreja, a gente vê que houveram muitos cruzadas evangelísticas, viagens missionárias, esse avivamento, né, que aconteceu através de cruzadas. Né? O pessoal mais antigo, não mais velho, mas mais experiente, vai se lembrar
Meu Deus. de Hexambert. Tá? Depois de Hexambert você tem Billy Graham. Aí sim. Esse eu ainda lembro quando era criança. Não lembra de Hexambert? Minha mãe falando. Não, eu ouvia falar. Nossa, eu lembro. Olha, primeiro que eu leio é o Jim Swagger, que eu lembro. Aí depois Não era aqui crente vem ainda não. Jim Swaggart. Olha lá, Não era lembra desse crente ainda aí, não. fazendo os cultos de aparecer na televisão. Jim Swaggart, Billy Graham, Hexambert, tinha programas de televisão e interessante que numa época que não tinha WhatsApp, numa época que não tinha redes sociais, numa época que não tínhamos internet, qualquer local que eles chegavam, lotavam ginásios. Era enorme. Qualquer local. Do mundo todo, não só do Brasil. Né? Por quê? Porque era justamente uma época de cruzadas evangelísticas. E hoje, se você analisa a mensagem de Billy Graham, ela é simples. Né? O homem é pecador. E como pecador, está indo para o inferno. Mas Jesus veio a esse mundo, Deus entregou seu filho, e quem aceitar está indo para o céu. Quem quer receber Jesus? E aquela multidão para frente. Né? Então você vê realmente uma unção evangelística que atraía, uma unção evangelística que trazia. É o período da igreja de Filadélfia. Jesus tem a chave, ele é o dono da igreja, então tudo está sob o controle de Deus por ser uma igreja missionária. As portas das nações serão abertas para a igreja missionária. Deus deu autoridade a Jesus no céu, na terra e debaixo da terra, e essa autoridade Jesus entregou à igreja. Toda autoridade está nas mãos de Jesus. Por isso que a porta que ele fecha, ninguém abre, e a que ele abre, ninguém fecha. O elogio: tem uma porta aberta, tens pouca força. Força, questão financeira. Mas tem um bom testemunho. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Por ser uma igreja missionária, a porta se abre. A igreja cheia do Espírito Santo é a que faz obras missionárias. A que tem ações missionárias. O que nós precisamos entender? Se estamos na terra é porque temos uma missão. Por quê? Tudo que é material e humano, quando a gente morre, fica nessa terra. Então, na verdade, a única coisa que a gente leva dessa terra são as vidas que a gente conquistou para o reino. São as vidas que a gente conquistou para Jesus. A igreja cheia do Espírito é a que faz obras missionárias. É o que nós vemos na igreja de Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos. A porta foi aberta porque ela começou a enviar missionários. Né? Se a igreja está com dificuldades financeiras, então ela precisa investir mais em missões, que aí Deus envia recursos, porque ela está obedecendo o chamado e cumprindo o ID. Se a igreja não vai sair das quatro paredes, para que Deus vai enviar recursos? Então o recurso vem quando tem um propósito, quando tem uma missão, quando tem um alvo, um foco. Se a gente for esperar a condição favorável para sair, a gente nunca sai. Quando tiver tudo bem, tudo quitado, tudo em ordem, eu vou cumprir o ID. Nunca vai cumprir. Né? Por quê? Porque sempre tem dificuldade, sempre tem pouca força. A nossa provisão está na obediência, que está em cumprir o chamado. E é justamente a visão de total dependência do Senhor, né? Total dependência. A igreja de Filadélfia se volta para a palavra e começa a obedecer o que o Espírito está dizendo. Ela quer cumprir o ID. Em Sardes, o Espírito Santo estava fora da igreja. Só que em Filadélfia, ele está em primeiro lugar. Quando dizemos igreja missionária, isso aponta para a igreja dos últimos dias. Só pode fazer obra missionária igrejas que têm a direção do Espírito. Senão, a igreja vai se preocupar com outras coisas, né? Empresários,
tratar cura da alma, problemas, dificuldades, isso sempre vai ter. Tem pouca força. No literal, a cidade de Filadélfia era uma igreja pobre, não tinha influência econômica, não tinha influência política ou humana. Era totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. A igreja era fraca, mas seu Deus é onipotente, o Todo-Poderoso. A igreja preferiu ser pequena e fiel do que ser grande e mundana. Filadélfia representa o crente fiel que não se afasta, que se mantém íntegro. Filadélfia é chamada a igreja missionária que, mesmo sem condições financeiras, continua cumprindo o chamado, fazendo missões e pregando o evangelho. Passa por luta, por tribulação, tem pouca força, tem pouco recurso financeiro, mas continua passando pela porta que está aberta. A igreja era pequena em tamanho e força, mas grande em poder e fidelidade. Deus, na verdade, escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Sardes tinha nome e tinha fama, mas estava morta, não tinha vida. Filadélfia não tinha fama e não tinha nome, mas tinha vida e tinha poder. Por quê? Quando se sai para cumprir o chamado evangelístico, se restaura o profético. Se a gente for colocar aqui em datas, a gente vai ver que Rex Humbert, Billy Graham, Jimmy Swaggart começaram em 1960 as grandes cruzadas, os grandes avivamentos, as grandes ginásios, né? Maracanã lotado, ginásio Ibirapuera lotado, enfim. 1960, 1980 houve as grandes conferências evangelísticas, as grandes cruzadas evangelísticas. 1990, quem se lembra disso, houveram os grandes encontros proféticos, né? Tinha aí reuniões proféticas, profetas dos Estados Unidos, profetas da Europa, as grandes concentrações proféticas. Em meados do ano 2000, em 1998, eu me lembro, o ano 2000, começou as conferências apostólicas. Que foi uma loucura, e todo mundo falando que era heresia, 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 que isso agora era a restauração da Laodiceia atual, era a restauração do primeiro fundamento aqui, que foi tirado primeiro, começou a tirar da igreja a partir do apóstolo, o profeta, o evangelista e o mestre. Deixaram só o pastor, que é o que tem uma aliança com o rebanho. Como começou a restauração? Pelo último que foi tirado. Mestre, evangelista, profeta, e o último a ser restaurado foi o apostólico. Só que numa restauração tudo é extremo. Por que a restauração tem que ser extrema? Porque vai ao extremismo para chegar ao equilíbrio. Então, quem se lembra aqui de 1998 ao ano 2000, tudo era apostólico, né? A caneta apostólica, o paletó apostólico, o sapato apostólico, o cinto apostólico, e vendia as roupas apostólicas e tudo mais. Por quê? Vai para o extremo para marcar uma época e chegar ao equilíbrio, tá? Então, até dos extremos, Deus está no controle de todas as coisas. Filadélfia representa o crente que permanece fiel, que não se afasta, que se mantém íntegro. A igreja, chamada missionária, mesmo sem condições financeiras, continua cumprindo o ID, fazendo missões, pregando o evangelho. Porta aberta é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque Jesus mesmo diz que Ele é a porta. João capítulo 10, versículo 9, 10, 9, nós temos aí: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Porta, tem a porta larga e tem a porta estreita. Jesus é a porta estreita. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida,
poucos há que a encontrem. Então a gente observa aqui que, na verdade, embora Jesus seja a porta, para entrar por ela você tem uma vida de renúncia. Não entra com mochila, não entra com bagagem, não entra com nada nas costas, né? Tem que tirar a mochila, tirar a bagagem, e a porta é o teu tamanho, só passa você, né? 1 Coríntios 16, 9, Paulo vai dizer: porque uma grande porta e eficaz me abriu, e há muitos adversários. Paulo pede uma porta para a palavra, uma oportunidade. Quando a oportunidade se abre, ele sabe que a porta é grande, mas sabe que vai ter muita resistência também. Colossenses capítulo 4, verso 3 e 4, e orando juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. E agora então, Apocalipse capítulo 3, no verso 8, quando ele está falando à igreja da Filadélfia: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Não basta ser uma igreja que guarda a palavra, é preciso propagar a palavra, proclamar a palavra. Não basta não negar o nome de Cristo, precisa anunciá-lo. Tem muita gente dentro da igreja que acha que o evangelho chegou até ele, então tá bom, né? Jesus pode voltar que o resto vai para o inferno. Não, né? Não basta não negar o nome de Cristo, precisa anunciá-lo. Não basta ser uma igreja ortodoxa, é preciso ser uma igreja missionária. A porta está aberta e nós precisamos aproveitar as oportunidades enquanto é dia. Jesus diz que procure a porta aberta. Não importa a situação que estamos passando ou quão desesperadora ela seja, Ele vai abrir uma porta, porque para Deus nada é impossível. Então não deixe que nada impeça que você de ver a porta aberta. Se você se sente intimidado, procure uma porta aberta. Se você se sente isolado, procure uma porta aberta. Se você se sente fraco e desanimado, procure a porta que está aberta e olhe para a porta que está aberta e passe por ela, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não fique só olhando para o problema, para o obstáculo, para o inimigo. Deus está criando uma saída em algum lugar, só que você precisa procurá-la. Não pode apenas ver o que está errado, mas ver o que Deus está fazendo a seu favor. Às vezes ficamos olhando somente para os problemas e perdemos a solução de Deus quando ela aparece. Pode ser que há um imenso muro de pedra à sua frente, mas algumas vezes uma pequena porta pode fazer toda a diferença. Jesus mesmo está dizendo: pus diante de ti uma porta aberta. Ou seja, Ele abre a oportunidade e a gente passa, né? E se a gente perder a oportunidade, depois a gente se arrepende, né? Quantas vezes nós tivemos oportunidades de pregar e não pregamos, tivemos oportunidades de cumprir o ID e não cumprimos, quantas vezes tivemos oportunidades. Então Jesus está dizendo que estou te dando a oportunidade de serviço, oportunidade de evangelismo. A igreja missionária, ela tem uma porta aberta para missões, por isso que ela sofre adversidades. Por isso que ela sofre perseguições, tribulações e lutas, porque ela trava uma batalha com o próprio diabo, né? O único que não tem interesse que a mensagem se propague é Satanás. Ele não tem interesse algum de que a palavra seja anunciada. Então, é o que Paulo declarou lá em 1 Coríntios 16. Uma grande porta se me abriu, mas há muitos adversários. 2 Coríntios capítulo 2, verso 12 e 13. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia.
A igreja que cumpre o ID, ela vai sofrer tribulações, dificuldades financeiras, perseguições, mas Deus irá suprir. Diante dessa igreja, mesmo em dificuldades financeiras apertadas, as portas vão se abrindo, porque quem supre é Deus. Então, quando você recebe o chamado, no cumprimento, na obediência, a provisão vem. Muitos recebem o chamado de Deus, mas não esperam o tempo certo. Por isso que eu indico sempre o livro do Kent Hagin, Plano, Propósito e Prática. Kent Hagin ensina a gente nesse livro a discernir qual é o plano de Deus, qual é o propósito do Senhor e qual é a prática, ou seja, o tempo para cumprir o plano. Então não basta apenas ter o plano, você tem que saber qual é o propósito. Muitas pessoas têm o plano e está dentro do tempo certo, na prática, mas está fora do propósito, está errado. Muitas pessoas têm o plano e têm o propósito, mas está fora do tempo de Deus, está errado. Muitas pessoas estão no tempo, têm o propósito, mas não sabem o plano, está errado. Só vai dar certo quando casar esses três, plano, propósito e prática. Então não adianta ter só dois deles. Outros não esperam o tempo certo, a porta se abrir, e mesmo tendo chamado e querendo agir, se você não está no tempo certo, vai dar errado. Toda precipitação traz maldição. Lembra o que aconteceu com Sara? Fez Abraão se precipitar e gerou Ismael. Olha a guerra que a gente está vendo até hoje. Quantos que estão gerando Ismaéis? Quantos que estão gerando jumento selvagem? Ismael, no original da palavra, é jumento selvagem. Ah, mas Deus falou, foi Deus que mandou ir. Mas era a hora. Deus falou que Abraão teria um filho. E Sara se precipita. Não, Deus falou para você, não para mim. Na cultura dela, você pode pegar uma escrava e escolher aí. Mesmo Deus falando, apresentando o plano e conhecendo o propósito, temos que aprender a descansar e esperar a hora certa. A parte mais difícil do chamado é aprender a discernir o momento certo. Deus abre a porta certa e não a porta de confusão. Porta serve de refúgio. Atrás da porta que nós nos escondemos. A porta das igrejas perseguidas, para ter comunhão com Deus, para se esconder da perseguição, é chorar aos pés do Senhor. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então nós precisamos aprender a descansar à sombra do Onipotente. O Senhor abriu uma porta do Evangelho para testemunhar. Deus está abrindo portas para a igreja de Filadélfia e Deus continua abrindo portas para milagres, portas de oportunidades. Quando Jesus diz que Ele é a porta, é referente à salvação. Ele é a única porta de salvação pela qual temos eternidade. Há portas, porém, que têm que ser fechadas, que são as portas de Satanás. Muitas vezes você está tanto tempo sem uma porta e quando você precisa de uma porta, se abre 3. 2 são portas de engano. E você pode orar para que Deus feche as portas de confusão, as portas de engano. Por exemplo, a pessoa está desempregada há 3 anos e de repente, no aperto, aparecem 3 serviços. 2 são Satanás tentando fazer a pessoa escolher a porta errada. Então a pessoa precisa de uma direção do Senhor. E nessa direção do Senhor, nem tudo que se oferece do melhor é da parte de Deus. Muitas vezes o melhor é a porta de engano. Então como saber? Senhor, fecha as portas que não são tuas.
fecha as portas que são de Satanás, as portas que são de engano. Outra porta que precisa ser fechada ou dominada é a porta da alma. A alminha teimosa. A porta da violência, do domínio próprio, da amargura, da inveja, do egoísmo. A porta da língua, que fala tudo que vem na cabeça. Por pior que seja a igreja, ela é o plano de Deus. Então não adianta tentar levantar outro plano. Por mais falha que tenha na igreja, Jesus vem buscar a igreja. Se Jesus não desistiu da igreja, nós também não podemos desistir. Deus sempre tem o remanescente. Ela é o melhor local porque ela é a vontade de Deus, onde o seu reino será estabelecido. Deus abre portas, mas nós temos que nos esforçar para passar por essa porta estreita. Mas vale o sacrifício, temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, em Apocalipse capítulo 3, verso 8, Jesus mesmo está dizendo: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Então a chave é Ele que tem, o necessário é nós guardarmos a palavra na mente e no coração. É o que o salmista declara: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quantas pessoas ouvem, mas não guardam? Já falamos aqui, guardar no hebraico tem a condição de colocar em prática. Quantos que guardam, mas não praticam? Jesus sempre vai dizer: conheço as tuas obras, para mostrar que ele tem o conhecimento de tudo. Ele é o onisciente, é o que conhece todas as coisas. Agora, ele é aquele que fecha a porta, e quando ele fecha, ninguém abre. Quando voltamos para a história da igreja, Constantinopla foi a capital do cristianismo por muitos e muitos anos. Porque Constantino levantou aí como cristão, entre aspas, já falamos disso nas aulas passadas, e estabeleceu Constantinopla como a capital do cristianismo. Só que quando os turcos invadiram, muitos crentes acharam que era o fim. Mas Deus, no mesmo ano, estava fazendo algo tremendo. Quando que isso aconteceu? Isso aconteceu aqui em meados da igreja da Idade Média. Tá? E aí o que acontece? Deus estava preparando já a reforma protestante. Então, voltando aqui para a história, né? Período antes da reforma, 1300, 1400, John Hus nasceu na Boêmia, e John Wycliffe na Inglaterra. A reforma protestante, ela estava preparando o terreno para Martinho Lutero, que nasceu na Alemanha, né? Então você vê aí toda essa articulação divina. O despertar espiritual que repercutiu por muitos e muitos séculos e que alcançou até nós nos dias de hoje. Constantinopla tombou, mas a porta que estava se abrindo do Evangelho para o mundo inteiro a partir da Europa, uma reforma estava sendo gerada que mudaria a realidade do Evangelho para todo sempre no mundo. Deus continua abrindo portas onde a gente não imagina. Já falamos aqui nas matérias passadas e volto a reiterar. Nesse período de pandemia, atingimos 700 línguas, idiomas, dialetos de tradução completa da Bíblia. Então a gente vê que num período onde as pessoas acham que não está acontecendo nada, Deus continua se movendo e continua abrindo portas. A porta aberta, a porta missionária, o avivamento, as grandes cruzadas evangelísticas, as faculdades teológicas que a partir da Igreja da Reforma surgiram, foi tudo controle de Deus, né? A gente tem aí alguns historiadores e alguns reformadores, alguns avivalistas, e sempre vale a pena a gente estudar
Eu gosto bastante daquele livro Heróis da Fé, Heróis da Fé. Ele vai trazer um resumo bom aí na vida de cada um, né? Jonathan Edwards, por exemplo, ele foi um pregador congregacional, ele foi considerado um teólogo calvinista e ele foi um missionário entre os índios americanos. E ele é considerado um dos maiores filósofos norte-americanos, segundo dados da Wikipedia. John Wesley. John Wesley nasceu em Epworth, na Inglaterra, no dia 17 de junho de 1703. Londres, 2 de março de 1791, e foi o clérigo anglicano e teólogo cristão britânico. Foi o líder precursor do movimento do metodismo e ao lado de William Booth. William Booth foi considerado um dos maiores avivacionistas da Grã-Bretanha. Seu irmão Charles Wesley trabalhou com ele nesse despertamento da fé na Inglaterra e o crescimento da graça. Depois se levanta Charles Haddon Spurgeon. Charles Spurgeon foi um pregador batista calvinista britânico. Ele converteu-se ao cristianismo no dia 6 de janeiro de 1850, com 15 anos de idade. E grande parte dos estudos que a gente tem aí a sabedoria de Charles Spurgeon. Depois se levanta William Franklin ou Billy Graham, né? Hoje o filho dele que está cuidando aí da instituição Graham, que é o Franklin Graham também. Foi um pregador batista norte-americano, foi conselheiro espiritual de diversos presidentes americanos, e o próprio Papa João Paulo II, nos últimos 3 meses da sua morte, pediu encarecidamente que Billy Graham estivesse ao lado do seu leito, porque ele precisava tirar algumas dúvidas. E Billy Graham passou um longo tempo lá em Roma, aconselhando o Papa antes da sua morte. Foi ainda o mais proeminente membro da Convenção Batista Sulista dos Estados Unidos, mediante dados do Wikipedia. Qual a repreensão para essa igreja? Nenhuma, né? Filadélfia não tem repreensão. Isso não significa que ela não tenha defeitos, mas na verdade o amor cobre a multidão de pecados, né? Então é a igreja que vive o amor fraternal, o amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, é paciente, não trata com leviandade, não se ufana, não se ensoberbece. O amor entre os irmãos vem da raiz filéu. Filéu é o amor entre os irmãos, o amor fraternal. E aí então, tendo pouca força, guarda a palavra e não nega o nome de Cristo. Qual o aviso de Jesus a essa igreja? Eu aguardarei na hora da provação, para que ninguém roube a tua coroa. Versículo 10 e 11. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pode ser aqui período da tribulação que ele está se referindo? Pode. Mas a gente sabe que em toda era, em todo tempo, na vida cristã, sempre vai ter tribulações, né? Jesus mesmo está dizendo, também eu guardarei na tentação, na tribulação, que são adversidades que passamos no dia a dia. Aqueles que têm compromisso com o Senhor e guardam a sua palavra serão salvos, serão livres na grande tribulação. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas na fornalha eles foram livres. Deus não livrou Daniel da cova, mas na cova o Senhor fechou a boca dos leões. Quando você guarda a palavra, você não deixa nada te corromper, nada adulterá-la, mesmo sofrendo tentação, você se mantém íntegro e fiel. E assim deve ser a igreja dos últimos dias. Jamais negar o nome de Cristo, mas manter-se íntegro e fiel. Venho sem demora, ou seja, é no tempo certo. Agora, como não sabemos dia e hora, precisamos estar sempre prontos, né? Verso 9.
eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem ser judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saiba que eu te amo. Os judeus, eles diziam que os crentes não eram salvos porque não eram descendentes de Abraão. Só que Jesus diz que não é a igreja que vai se dobrar ao judaísmo, mas os judeus é que reconhecerão que Jesus é o Messias e a igreja é o povo de Deus. Então, o próprio Senhor aí vai trabalhar e tratar com os que se dizem ser judeus e não o são. Qual a promessa? A coroa, promessa, coluna no santuário de Deus, um novo nome. Versículo 12, a promessa vem antes de ouvir, né? A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. A cidade da Filadélfia, ela costumava honrar um cidadão notável da cidade, erguendo uma coluna com a inscrição do nome dessa pessoa. Era cultural isso na Filadélfia. Então Jesus está dizendo para não desejarem a honra humana, que o nome deles esteja na coluna física ali na cidade, mas sim numa coluna nos céus, com o nome de Deus gravado nesta coluna. Então aí eles tinham essas colunas altas, né, onde eles colocavam um nome aí gravado nelas, a pessoas que deveriam ser honradas. Ou seja, Jesus está desafiando a igreja a não ostentar, não almejar honra humana, mas esperar o reconhecimento do Senhor. O Senhor honrará perpetuamente aqueles que perseverarem, aqueles que são dele. Uma pequena comunidade cristã representativa existiu em Filadélfia, demonstrando que eles tinham se tornado colunas inabaláveis. A despeito da perseguição, da luta, da afronta, precisamos perseverar. A cidade fora castigada por vários terremotos, e o do ano 17 depois de Cristo, Jesus ainda estava aqui na terra, né? Destruiu Sardes, atingiu também Filadélfia. E agora, um outro terremoto, e os crentes de Filadélfia podiam viver com medo dos terremotos. Só que o paralelo de Jesus é que nada deverá abalar a nossa fé quando nós permanecemos como coluna dos céus. Os terremotos da vida podem nos abalar, mas no céu nós estaremos firmes e sólidos como coluna do templo de Deus. Permanecemos para sempre e a Deus e viveremos com Ele na glória. O texto também nos diz: e também o meu novo nome e o nome do meu Deus. Por volta do ano 90 depois de Cristo, o nome da cidade de Filadélfia foi mudado para Neo-Cesareia. Neo é nova, então Nova Cesareia, a nova cidade de César, a nova cidade de César. E aí então depois veio Vespasiano, e Vespasiano mudou o nome da cidade para Flávia, porque Flávio era o seu apelido e ele põe o nome na cidade de Flávia, né? Jesus diz aos vencedores que teria um novo nome, que teria o nome de Deus gravado neles, e não o nome de imperador, não o nome de Césares que vão assumindo e vão querendo colocar outros nomes e mudando o nome da cidade, mas ele faz um paralelo mostrando que tem um nome nos céus. A porta aberta é símbolo da oportunidade
que Deus vai dar às igrejas com visão missionária de cumprir a grande comissão que Ele próprio estabeleceu: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E a essa igreja, Ele tem a chave, que é o símbolo de autoridade de Cristo e a coluna do templo de Deus, a segurança do vencedor. A ordem para se ouvir, então, que é a última aqui do verso 13: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante que a carta era sempre a uma igreja, mas a ordem sempre era às igrejas, né? Então, Deus tem aí algo para toda igreja em todo o tempo que nós precisamos estar atentos. Para concluir, então, mensagem pessoal. Filadélfia representa o crente fiel, aquele que não se afasta do caminho, que está selado para a vida eterna. No tempo presente, tudo é tentação. Mentira passou a ser verdade, abandono dos princípios bíblicos, libertinagem, vícios, imoralidade. O falso evangelho tem sido tido como verdadeiro. Vimos isso na matéria passada, nas cosmovisões, né? Ainda que as portas do mundo se fechem, as oportunidades, as amizades, as honras se acabem, por causa do testemunho e o cristão viver marginalizado, a porta dos céus está aberta para ele. Ninguém pode fechá-lo e nem impedi-lo de ver as maravilhas que estão destinadas ao crente fiel. Santidade é a característica da família de Deus. Por isso devemos nos importar muito com a verdadeira santidade de vida. Alguns exemplos que a gente tem aí na Bíblia: José, Daniel, Paulo e outros. Vamos lá para a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 15. 1 Pedro 1, 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Agora vai lá para Levítico capítulo 11. e 45. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Efésios capítulo 1, verso 4. Efésios capítulo 1, verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Diante dele em amor. Filipenses capítulo 2, verso 15. Filipenses 2, 15. Para que sejais irrepreensíveis. O que é irrepreensível? Que não dê motivo nenhum para ser repreendido por ninguém. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Principalmente hoje, né? No meio de uma geração corrompida e perversa, uma geração de trevas, o Senhor quer levantar o remanescente como astros no mundo, irrepreensíveis e sinceros. Colossenses 1, 22. No corpo da sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentardes santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, em todo tempo, você vai ver sempre o Senhor falando
para que nós possamos buscar, almejar a santidade. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No período da história da igreja, ela está datada de 1750 depois de Cristo até os dias da Grande Tribulação. Essa igreja é chamada da igreja missionária porque tem visão de missões, né? O campo é o mundo. As datas são os estudiosos que fixaram pelos estudos da mudança da atmosfera na história da igreja. Algo marcante que dá esse nome na igreja, Filadélfia, né? O amor entre os irmãos. Além da igreja missionária, ela também é chamada de a igreja da porta aberta. De Pérgamo para cá, todas as igrejas vão até o período da tribulação, tá? Só que aqui a gente vê a Filadélfia, a característica dela é o amor, né? Então tem que estar firmada em amor. A gente observa José no Egito, ele não tem a pretensão de converter a Faraó, só que a vida dele deu testemunho, assim como Daniel na Babilônia, assim como Esther na Pérsia. Então a gente observa aí o propósito de Deus de colocar os seus representantes dentro de um sistema contaminado e corrupto, e esse povo de Deus não se contaminar. José estava dentro do Egito, Daniel estava dentro da Babilônia, Esther estava dentro da Pérsia e não se corromperam. Então, mesmo num período onde o sistema desse mundo está totalmente corrupto e contaminado, Deus pode levantar os seus Josés, os seus Daniéis e as suas Estéres, né? Segundo Crônicas 29:11. Segundo Crônicas 29:11. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e para queimardes incenso. Então a gente observa aí que não podemos ser negligentes pelo que a palavra de Deus nos alerta, pelo que a palavra de Deus nos desafia, né? Mesmo o mundo estando corrompido e sendo entregue aí a filosofias pagãs, a crenças aí absurdas, Deus pode nos preservar e nos conservar se nós nos mantermos íntegros e retos, né? É interessante que a última coisa aqui que a gente destaca aqui nessa carta, verso 9: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem ser judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saiba que eu os amo. Se a gente voltar para a carta de Esmirna, capítulo 2, verso 9: eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem ser judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Veja que a Apocalipse 2:9, Jesus já tinha falado contra estes que se dizem ser judeus e não são. E é interessante agora, mais uma vez, se levantar esse grupo de pessoas querendo judaizar, querendo aí voltar o povo às práticas judaicas, mas não são judeus. Uma viagem a Israel não te torna judeu. Quando houve esse período de grandes caravanas aí a Israel,
a gente vê muitos líderes, pastores, apóstolos, bispos, que ia para Israel e voltava judeu e queria que todo mundo cumprisse as tradições judaicas. Isso aconteceu muito nas igrejas. E é realmente o período do que Jesus está alertando, né, a igreja de Filadélfia, aos que se levantam como sinagoga de Satanás. Não só a igreja de Filadélfia, como a igreja de Esmirna, a gente vê esse alerta de Jesus para tomarmos esse cuidado. Então aqui esse Apocalipse capítulo 3, verso 9, mais uma vez o alerta de Jesus. Agora é bem verdade que existem muitas coisas que nós só vamos entender o mistério da palavra de Deus se nós entendermos a cultura judaica. Eu tive ministrando umas 3 semanas atrás acerca da marca da besta, acho que já faz um mês atrás. E o que eu falei da marca da besta? Acerca do tefilim. O tefilim, que era aquela caixinha que tinha a representação da lei e outra caixinha pequena em cima com uma fita, e essa fita ela é amarrada no braço e colocada sobre o dorso da mão direita, amarrada na testa e colocada sobre a testa. Que significa o quê? Que a pessoa tem que pensar segundo a lei e agir segundo a lei. A cópia que Satanás está fazendo da marca da besta é justamente para que desconstrua o Pentateuco, desconstrua as morais bíblicas, os fundamentos bíblicos e assumam uma nova forma de pensar e uma nova forma de agir. Então a gente muitas vezes fica preso em um chip que tem que ser colocado no dorso da mão direita, e quando na verdade muitos não estão colocando o chip, mas estão pensando e agindo como Satanás quer que eles façam. E aí então pode ser uma marca, e isso a gente só vai entender voltando à tradição judaica. Só que esse voltar à tradição judaica não significa que a gente tem que colocar o tefilim. A gente tem que pegar a essência, saber o que Deus quis dizer com a essência, para não perder qual é a mensagem que está sendo dita ali. Então em Esmirna, ele fala dos que são da sinagoga de Satanás. E para Filadélfia, ele já diz os que fazem parte, que é pior, do que os que são da sinagoga, mas agora são já os que fazem parte. E por outro lado, quando se diz sinagoga, está falando sobre judeus, porque são os judeus que frequentam a sinagoga, seja em Esmirna ou na Filadélfia. Então a gente observa o quê? Um alerta de Jesus para você não se converter a essa prática, não se converter ao judaísmo. A gente conheceu algumas pessoas que eram cristãs e hoje se converteram ao judaísmo. E recentemente me ligaram que queriam visitar a igreja aqui, mas que só viriam se eu aceitasse que eles viessem de Kippah e Talit. E eu falei, olha, não é nosso costume e você não é judeu. Se você não é judeu e quer vir nos visitar, respeite os nossos costumes e tire o talit, tire o kippah. Eu sabia que você não ia nos aceitar. Então veja como que é persuasivo a intimidação e consequentemente não vieram. Então a gente tem que estar atento a esses alertas que Jesus deixou, não só a Filadélfia, como a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia. Amanhã, permitindo Deus, a gente conclui falando da igreja de Laodiceia, e depois eu vou gravar um adendo para mandar por vocês pelo grupo do WhatsApp ou do Telegram. Tá? Nós temos aí todo o curso no Telegram, por enquanto só tem a turma de primeiro ano. Tá? É um grupo que a gente montou no Telegram, e o que eu gostei do Telegram é que a pessoa que entra, ela tem acesso a todas as aulas anteriores, todas as apostilas, todas as provas, e nós estamos fazendo aí um trabalho
para igrejas missionárias, pastores que estão no campo, pessoas que querem estudar teologia, mas não tem tempo, não tem dinheiro, não tem recurso, e a gente vai disponibilizar 100% gratuito. Os pastores que quiserem fazer um polo do Instituto Jáfia através do Telegram, pode passar na igreja, no telão, pode passar as videoaulas e pode pegar a apostila e pode pegar as provas e passar aos alunos. Isso a gente vai fornecer gratuitamente a todo esse povo. Só que eu preciso de pessoas que nos ajudem a divulgar, pessoas que ajudem a falar isso com pastores, com igrejas, principalmente com missionários que estão no campo. E o Telegram é bom porque a gente pode colocar 200.000 alunos, 200.000 inscritos dentro do mesmo grupo e não fica aparecendo aquela mensagem, incluiu fulano, incluiu Beltrano, incluiu Ciclano, né? E saiu fulano, saiu Beltrano. Então, se vocês conhecerem algum pastor, algum missionário, ou alguém que tenha interesse, é só falar para ele baixar o Telegram e me mandar uma mensagem no @Claiton, só isso. Esse é o endereço do Telegram. Telegram @Claiton. A pessoa me manda, gostaria de fazer parte do grupo, eu já incluo ela no grupo e ela já começa a fazer teologia, ou individual, ou com uma polo de aula na igreja. Tá? A pessoa pode usar os nossos vídeos, a gente está liberando isso tudo. Sabemos que o tempo urge, estamos chegando ao final dos tempos e vamos propagar a mensagem o mais rápido possível. Então, se você conhecer algum missionário e ele tiver Telegram ou ele baixar o Telegram e quiser, peça para entrar em contato com a gente no Telegram, @Telegram, para que a gente possa enviar o curso completo. Eu estou gravando as últimas aulas, tanto do primeiro, como estou gravando a segundo ano, e logo a gente vai fazer a turma do segundo ano também no Telegram, para deixar o curso todo, as 72 matérias gratuitas no Telegram, para alcançar o maior número de igrejas, pastores, missionários e pessoas que têm interesse ao conhecimento da palavra. Tá? As aulas vão continuar, pode ficar sossegado, as aulas vão continuar presenciais, mas nós vamos ter aí esse benefício aí para aproveitar esse tempo, né? Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, a tua verdade, assim como o teu filho entregou esse recado a João, às igrejas, que nós possamos, ó Pai, estar no centro da tua vontade, obedecendo a tua voz, a tua palavra, dá-nos direção, dá-nos sabedoria, perdoa as nossas falhas e fraquezas, nossos pecados e direciona-nos, ó Pai, como cumprir e como atingir a expectativa que o Senhor tem para a igreja da reta final. Guarda cada um, leva-nos na tua paz e na tua segurança, no precioso nome de Jesus. Amém e amém.